Olá, como eu havia dito, nós recebemos já a informação de alguns exercícios colocados do aluno 1, 5, 6 e 4. Vamos dar uma olhada sequencialmente nesses materiais, não sendo aqui uma avaliação específica, ela suplementa a avaliação do seu monitor, mas vamos ao exercício do aluno 1, que é o exercício 4. Abrindo a área corporativa, nós temos o aluno 1, exercício 4. Exercício da unidade 1, unidade 2, unidade 3 e aqui unidade 4. Eu vou abrir, pede senha, enquadrando, pronto. Então nós temos aqui, e eu estou chegando agora, encontro o exercício da unidade 4. Nós já vimos na unidade 3 uma série de informações e esperávamos encontrar no exercício 4 alguns cálculos e algumas considerações sobre problemas de recursos. Resgatando aqui o caderno de estudos, eu encontro que no exercício 4 nós já temos duas versões. Versão 4.10 mostra o resultado da saúde do projeto e a versão 4.20. Quando eu procuro aqui no ambiente de trabalho versão 10 e versão 20, eu não estou encontrando. Deixa eu olhar aqui qual seria a proposta. Versão 4, 10 e versão 20. Olhando a 20, colocando lado a lado, eu vejo aqui uma diferença entre o que foi apresentado e o que foi pedido. Nós temos cronograma com recursos, cronograma de materiais, cronograma de chegada de materiais. Por quê? Porque na versão que é pedida do exercício 4, nós precisamos encontrar não mais a obra, mas um pacote da logística, que tem o objetivo de dizer que está modelada a chegada do diesel e está modelada a chegada de água. Se o nosso projeto, agora dentro da estrutura do nosso arquivo, completada pela logística, se o nosso projeto consome diesel e água, então, comparando com a proposta de suprimentos de chegada de água e diesel, nós vamos poder fazer diversos mapas de compatibilidade. Um deles é saber quanto chega de água e como é que chega o diesel e comparar a viabilidade. E aqui nós temos cronograma de materiais, recursos, e não estou encontrando aqui todos esses modos, assim como não foi encontrado na estrutura do trabalho do aluno 4, esse pacote de logística. Então, os comentários que eu ia fazer ficam prejudicados, que eu não posso nem navegar nos modos novos ou nos dados que foram apresentados para poder fazer algumas divagações. Prosseguindo aqui, então, nós temos o participante 006. 006 aqui. Nós temos um arquivo do dia 12/6, domingo, 19h28. 19h28 é isso, né? 19h28. Então, abrindo o arquivo, eu vou colocar aqui e eu vou, como uma pessoa estranha, tentar entender o escopo do projeto e a proposta, que é a decomposição. Aqui eu encontro o modo 1, que é por local de obra,
e aqui é por risco irresponsável. Algumas coisas foram feitas, mas talvez tenha sido um treino, um rascunho, alguma coisa. Aqui nós temos início, planejamento e encerramento. Eu acredito que já comentei no outro vídeo, mas o caderno de estudos, assim como as melhores práticas, falam que nós temos planejamento, monitoramento e controle, e temos também, ao final, encerramento. Encerramento. Primeiro a gente pensa, aliás, planejamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente executa, depois a gente encerra. São 4 fases. A primeira, que seria a iniciação, não entra porque o planejamento não contempla a iniciação. Ele é consequência da iniciação. E o nosso trabalho de gestão começa em planejamento, pensar antes de fazer e encerrar para que nada fique faltando. São os tradicionais melhores práticas. E aqui no nosso exercício dos bloquinhos de madeira, nós estamos monitorando apenas o trabalho direto. Isso vai ficar mais claro na unidade 2. Então vamos ver. Uma vez isso aqui, o modo 001 prevê alguns campos. Esse campo não tem nada a ver, nem esse, porque são informações relativas ao tempo de produção, ao início e término de produção. E nós estamos ainda tentando entender o que é para fazer. Então, não tem razão de existir nem cronograma, diagrama de Gantt, nem aqueles elementos que foram suprimidos que definem o cronograma, início e fim. Mas vamos ver aqui a decomposição. Nós temos pavimento 1, 2, 3, 4 e 6, correto. E nós temos, vou chamar o desenho de volta, que eu tinha feito para ilustrar o comentário anterior. Vamos ver aqui. Pavimento 1, 1, 2, 3, 4 coisas. Tem 4 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Não dá para entender. Nós temos 4 blocos na figura e temos 5 objetos. Significa dizer que na leitura do contrato, do edital, sendo que essa turma não é uma turma de estudantes, na concepção de primeira graduação, nós identificamos na figura e, consequentemente, nos termos do contrato, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 ou 5? Não, aqui tem 5. O verdinho é mono, então é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 mesmo. Eu aqui não sei contar. Então aqui nós temos 5. E temos aqui no pavimento 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fato. Verdade. Pavimento 4, 2. 1, 2, que é o relógio que transpassa o pavimento 5 e chegamos no 6. Então, todo o objeto a ser entregue está aqui. Por local, por construtividade, por trabalho a ser executado. Então, se nós não esquecemos nada, até o jardim foi colocado, no final nada vai ser devido na conclusão do projeto, na conclusão do empreendimento. Então nós temos aqui o local de obra, legal. E temos aqui uns campos para serem preenchidos. Esses campos, eles são aqueles que são praticados há muito tempo nessa ferramenta, no Primavera também, onde classifica as atividades. Nesse caso aqui estamos classificando os pacotes de produção, de modo que a visão por local de obra possa dar lugar a uma visão de riscos operacionais. E aqui nós temos uma proposta de EAP por risco.
e responsável. Significa que a gente não só está estruturando o trabalho pela construtividade, pela produção, o que é muito natural, como também está preparando isso para que seja observado pela perspectiva da segurança do trabalho. De nada adianta essa visão de decomposição para a segurança do trabalho se os riscos altos, médios e baixos são difíceis de serem identificados. Ele vai encontrar risco alto aqui, risco e vai ficar trabalhoso para a segurança do trabalho. Então, com esse campo, risco operacional e responsável, a gente consegue gerar a estrutura que nós chamamos de... Onde está? Deixa eu ver. Risco responsável. Não tem a estrutura risco e responsável. Estrutura risco e responsável mostraria o trabalho a ser realizado. O trabalho a ser realizado são os elementos mais baixos aqui, são os blocos, sob a perspectiva de nível de risco e responsável. Eu vou fazer aqui, embora isso tenha sido feito pelo seu tutor, provavelmente, seu monitor, mas seria alguma coisa do tipo criar uma estrutura a partir dessa estrutura. Essa é a base, vou criar uma estrutura nova por risco e por, quebrando por depois, responsável. Risco e responsável. Vamos ver. O nome é modo 05 EAP por risco e responsável. O nome já está definido na caderno de estudos. Então, quando eu pedir para girar essa estrutura em função da nova estrutura classificatória, lembrando que tudo que você está vendo aqui é uma classificação. Classificação de quê? Dos elementos de trabalho, os elementos de produção. Isso é o trabalho, chamado de pacote de trabalho, dentro das perspectivas mais tradicionais. E agora com a novidade do AWP, Advanced Work Package, chamado de IWP. Installation Work Package, não sei. Então vamos ver como é que fica isso. Reduzindo ao primeiro nível, coisas estranhas, risco alto. Só tem Daniel e Jorge. E só temos nesses blocos. Para a segurança do trabalho, claro que nós não temos ainda cronograma, não temos essas informações, ele vai entender que vai focar treinamento, medidas de controle, proteção, atenção e acompanhamento no risco alto, em particular Daniel e Jorge. Porque existe uma tal de Maria que não sofre tantos cuidados da segurança do trabalho. Claro que ela vai ser treinada, acompanhada, porque ela faz muitas coisas. Essa visão é da perspectiva de segurança do trabalho. Sendo assim, estamos diante do AWP, Advanced Work Package, onde você consegue, a partir de uma visão de produção que interessa a alguns, particularmente ao gerente do contrato, ao engenheiro executante, partir para uma visão de segurança do trabalho, suprimento, compras, contratos, engenharia. Isso vai depender da necessidade. Mas todos vão ver
os mesmos pacotes. E mais tarde, na unidade 2, todos vão ver as atividades de produção dos pacotes. Consequentemente, todos vão ver aquilo que interessa a eles. Na classificação, voltando aqui, parece que falta o jardim. Não, o jardim está aqui. Já temos classificação do jardim. O que nós não temos é classificação aqui. Quais seriam os riscos do planejamento, da turma de planejamento? Opa, não estou encontrando uma caixa de escolha. Eu teria que escrever _baixo, o que acabo de cometer um erro, porque os elementos classificatórios padronizados pela organização é _baixo, não _baixo. Isso já foi orientado no caderno de estudos. A sugestão, junto com o seu monitor, é rever o caderno de estudos, os vídeos, para acertar isso aqui. As regras eram simples e claras, parece que passaram despercebidos. Então, eu só comentei, mas a classificação, a segmentação ficou legal, porque reflete todo o conjunto do brinquedo pequeno engenheiro, que usa bloquinhos de concreto, e eu que não sabia contar, contei 4 ao invés de 5, acabei de descobrir que o quadradinho verde é uma unidade, um bloco de trabalho que mede, acho que é 9, acho que ele mede 9 metros cúbicos de unidade de produção. Agora, nossa missão é ver o aluno 004, exercício 2. 004, exercício 2. Tem o 1 e tem o 2. Eu vou direto para o 2, que foi feito e publicado 12 de junho, 13h21. Vamos ver aqui, duplo clique. Senha. Ih, a senha não está boa. De novo. A senha não está boa. Vamos ver aqui esse aqui. Acho que agora foi. Existe um padrão definido pelo caderno de estudos, um padrão que garante que todos farão dentro das regras que tem que ser seguido. Eu, quando cliquei no primeiro que apareceu. Talvez, na verdade, eu tivesse que clicar no atributo diretor. Nós temos aqui o modo 10, listas de atividades com atributos. Eu estou chegando pela primeira vez e estou encontrando um arquivo. Deixa eu ver a EAP por local de obra. Sem atividade, eu quero ver a estrutura. Para ver a estrutura, eu vou precisar encolher todo mundo e ir abrindo aos pouquinhos. Eu tenho trabalho direto, trabalho indireto. Iniciação, planejamento. Esse aqui ficou completo demais. O problema é que nós não temos a pretensão de planejar uma coisa que acontece antes do planejamento. A iniciação é uma das etapas da vida do projeto, mas o gestor, ele começa o trabalho dele, de fato, após o processo, a etapa de iniciação, onde acontece uma série de coisas que, dentro das melhores práticas da maioria dos institutos, é definido como você não sabe ainda que é o gerente. A partir daqui, você sabe que é o gerente, então você pode fazer alguma coisa. Uma delas é validar o entendimento disso aqui. Mas eu vou deixar isso aqui. E o trabalho indireto foi apresentado como atividade. E, na verdade, nós tínhamos solicitado que a regra solicitava que essa produção, esse pacote, tivesse 3 fases, 3 etapas. Uma delas é o planejamento. A outra delas é supervisão e controle, monitoramento. E a última seria encerramento. Dessa maneira, essa atividade não existiria. Essa atividade seria filha dessa aqui.
Essa atividade seria filha dele dessa aqui, que seria a supervisão. E essa atividade seria filha dessa aqui. Assim, vendo a estrutura, trabalho indireto, sendo uma estrutura, não importa a ordem que aparece. O fazimento acontece na unidade 2, dentro de um sequenciamento. Deixa eu ver. O trabalho direto e o trabalho indireto. O trabalho direto tem pavimento 1, 2, 3, 4 e 6. Já falamos sobre isso. Eu até contei errado. Temos o pavimento 1 com alguns blocos. Então, se eu abrir esse nível aqui, eu vou descobrir que eu tenho a estrutura analítica do projeto que eu poderia ver pelo ponto de vista, perspectiva, pelo desejo do risco e do responsável, da engenharia, do contrato, de suprimentos. Nesse caso, fizemos só 2 para simplificar. Então, tá bom. A classificação aqui aparece. Eu posso ver a mesma coisa através dessa referência. E quando eu peço para ver através dessa referência, eu estou encontrando atividades. Eu queria ver só a estrutura. Então, eu preciso informar nos ajustes que eu quero ver somente fases, coisas. E aí eu vejo somente coisas. Não vou ver isso. E já que eu quero ver só coisas, é melhor eu dizer que esse layout vai ser assim. Assim, com ajuste de não ver atividade. Esse aqui não teve esse ajuste e me mostra várias atividades. Esse aqui teve ajuste, teve uma trava e só vai me mostrar a estrutura. É AP, estrutura, não estou vendo atividade, eu consegui fazer isso. Bom, já que eu conferi o 1, eu vou ver atributos. As atividades foram incluídas e elas foram apresentadas de 3 maneiras, mas são a mesma coisa. Atributos que são essenciais, atributos que são restritivos e atributos que eu uso para análise. Sem prejuízo de tudo aquilo que o seu tutor vai te explicar, em sentido de que não foi cumprido ou cumprido, eu estou aqui vendo que você colocou, tirando isso, você colocou atividades. E eu tenho aqui muitas atividades. Transportar, montar, e elas foram identificadas de maneira que eu estou entendendo. Porta 1 do pavimento 1 a inspecionar. Está curto e está claro o que é para fazer. Tem até aqui umas anotações. Isso dá muito trabalho. Code eu vou esconder, porque a codifica para poluir menos, mas a codificação é importante. A duração é quanto tempo leva para fazer isso. Eu acho que isso aqui foi apresentado no caderno de estudos. Há uma duração padrão, estimada. O volume do bloco está aqui e eu diria que nós temos que colocar o volume a transportar, o volume a montar. Aqui ficou 100 metros cúbicos. Na verdade, seria esse volume do bloco. Esse aqui é da atividade. Seriam 9 metros cúbicos. E aqui seria, quando muito, 100%. Agora que eu cheguei, eu estou entendendo melhor. Eu estou montando, não é 100 metros cúbicos, é 9 metros cúbicos, ou 100%. A nossa orientação foi em metro cúbico. O calendário é essencial. Então, esses atributos são essenciais, são os mínimos. E o calendário, me parece, das atividades, é todo dia. O calendário é um atributo que é essencial, mas também é restritivo. Mais na frente nós vamos ver. Calendário todo dia. E todo dia é possível transportar. Todo dia é possível inspecionar. E todo dia é possível montar. Você só não monta se não quiser, você só não transporta se não quiser. Então, nessa etapa, eu deveria encontrar aqui todos os calendários do tipo todo dia.
Eu acredito que o caderno de estudos tenha falado isso, né? Tenha chamado a atenção disso. Com o fio, eu faria isso. É isso? Eu fiz direito? Tomara que não tenha estragado tudo. Ctrl Z. Deixa eu ver os calendários. Tem um nome comprido aqui. Ah, tá bom. Então, deixa eu ver. Ctrl C. Eu acho que o código não era esse. Mas tem que olhar no caderno de estudos. Por quê? Porque o calendário do seu projeto, participante 004, é da empresa, da organização. E todos os projetos vão se referenciar a esse código. Se esse código não for o código padronizado pelo caderno de estudos, que é um simbolismo da corporação, vai ficar difícil para o gestor entender quantos calendários foram utilizados, porque na verdade só tem 2. Tem dias comerciais e tem todo dia. Mas eu vou voltar aqui e vou dizer que todos os calendários são do tipo fio Ctrl V. Tomara que dê certo. Todos os calendários. E aí, o resultado é que eu vou ter um planejamento possível e execuível, porque você pode fazer o transporte a qualquer dia, todo dia. E nós limitamos as horas comerciais, mas na verdade é 24 horas por dia. As atividades podem ser realizadas a qualquer momento. Isso é essencial para o planejamento. Se houverem restrições, e aqui nós estamos com o modo restritivo. Eu vou procurar aqui os restritores. Deixa eu ver se aparecem aqui. Prioridade. Alguém sempre vai ter uma prioridade. Isso é restritor. Esse aqui é primeiro, então tem prioridade mais alta. Esses são primeiros, então tem prioridade mais alta. Esse é primeiro, então tem prioridade mais alta. A prioridade é um elemento restritivo, porque daria, num problema de disputa de recursos, espaço, dinheiro, um interesse maior, restringindo a melhor programação. StartNet é quando você não pode começar antes de. E me parece que nós temos um StartNet no término. O término não pode ser antes de. Isso não está no caderno de estudos. Mas o relógio tem uma história aí. O relógio parece que não pode ser montado antes de. Está escrito no caderno de estudos. Então, esse restritor, atributo restritivo, vai atrapalhar a vida do meu planejamento. O que eu podia fazer mais cedo, eu não vou poder fazer mais cedo, porque tem um restritor que não deixa eu fazer mais cedo, que deixa eu fazer só a partir de. Então, embora seja o mais cedo, eu não vou poder fazer só vou poder fazer a partir de. E aí eu volto aqui como restritivo, porque o calendário que era essencial, agora, pela leitura do contrato, do edital, da proposta ou da ordem de serviço, está claro aqui, só pode fazer em dias comerciais. Isso aqui acabou de ser uma restrição. Então, enquanto o calendário é um elemento essencial e a gente está programando para fazer todo dia, toda hora, acabamos de incluir uma restrição. Não começar antes de, porque o suíço só chega no dia 20/9. Mesmo que eu quisesse fazer mais cedo, por exemplo, o planejamento apontava para 1º de setembro, não vai ser 1º de setembro. Só vai ser a partir do 20/9 e outra coisa, só vai ser no horário comercial. Isso é uma restrição.
começamos a ter uma distorção do planejamento possível e execuível para um planejamento restritivo. Hoje vivemos planejamento restritivo. Espaço necessário. Muito conveniente. Para montar, eu preciso de 30 metros. Para montar, eu preciso de 30 metros quadrados. Isso está no caderno de estudos. Por que eu estou perguntando isso? Porque você pode querer fazer todos os blocos ao mesmo tempo. 30 vezes 4, 120, mais 15, 135. Será que eu tenho espaço de 135 metros quadrados para colocar toda essa montagem? É restritivo, porque o espaço que eu tenho é de 60 metros quadrados. E agora eu estou querendo construir ao mesmo tempo, eu não sei se é ao mesmo tempo, mas se fosse ao mesmo tempo, eu não conseguiria, porque não só não posso começar quando eu quero, não só não posso trabalhar como eu quero, no calendário, como agora também eu não tenho espaço para trabalhar. Então é possível na teoria, mas não é execuível na prática. Por quê? Porque eu estou de olho nos meus atributos restritivos. Lista de atividade. A rede, tem rede aqui. Lista de atividades para análise. Agora, eu tenho vários atributos azuis. Azuis porque eles foram calculados. Eles foram calculados para eu poder entender. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho folga livre, folga total, tenho drag days. Se você observou os vídeos, o drag days é de grande utilidade. Ele diz o quanto eu posso encurtar, ou seja, de 4 eu posso encurtar 2, mais que 2 é bobeira, não tem benefício. De 10 dias eu posso encurtar 2, mais que 2 é bobeira, não tem benefício. E essas informações são nas atividades críticas. Coisa que o processo do CPM tradicional não mostra pra gente. Estamos aqui apresentando algo extremamente novo, de 2008, 2000, que o Steven DeVoe criou e ninguém comenta, mas já que você está sabendo, você está um passo à frente de 90% dos planejadores. Folga livre, folga total, é a história dos irmãos Green. Todo mundo já conhece Chapeuzinho Vermelho. O que você está vendo agora aqui é uma repaginada de planejamento. É como diz, um plus a mais que você está ganhando na sua capacidade de melhorar o plano de trabalho. Aqui, a atividade é crítica. Bom, se ela não tem folga, sim, ela é crítica. Mas se ela tem folga, e eu acho que essa folga é pequena, é folga, mas é pequena, eu vou dizer que sim. Se eu acho que essa folga é muito grande, ou essa aqui não é relevante, eu digo que não. Então, para análise, eu tenho os calculados e eu tenho a liberdade de dizer que para esse projeto, isso aqui é crítico, não porque ela vai explodir, mas porque essa folga aqui para mim é nada. 14 dias aqui para mim é nada. Então eu digo que é crítico. E por que crítico? Porque dentro do plano de tempo, e eu vou dar uma parada nessa análise, dentro do plano de tempo eu estou vendo aqui barrinhas coloridas. Eu vou tirar os links e vou tirar o fantasma do ALAP. Tirando o fantasma do ALAP. E eu vou tirar o Details. O Details, ele mostra quando a atividade acontece, mas aí eu não fico com barrinhas coloridas para o diretor ver. Agora eu estou com barrinhas coloridas para o diretor ver. Fica bem mais fácil. E eu não estou vendo vermelho. Ai, meu Deus, por que eu não estou vendo vermelho? Cadê? Eu não estou vendo os vermelhos. Eu estava vendo os vermelhos. É por causa do detail? Não é por causa do detail, não, né? Deixa eu ver. Nada a ver. Quando eu calculei... eu mudei os calendários. Eu mudei os calendários do projeto original.
Aí eu botei todo mundo todo dia. Aliás, é isso, é verdade, eu estraguei o projeto, porque nessa etapa, o calendário, por causa dos elementos restritivos, o nosso participante 04 deve ter já ajustado para que as atividades sejam feitas quando estiver no horário comercial. E eu afoitamente estraguei tudo. E agora, como não tem problema de datas, tudo ficou vermelho. Então eu vou consertar o que eu alterei. Fiz uma alteração, vamos ver agora se melhorou um pouco. Que eu queria falar sobre o caminho crítico, os vermelhos. Então, novamente, calculando. Espero encontrar os vermelhos para poder falar sobre os vermelhos. Acho que eu não encontrei os vermelhos, não. Eu também mudei uma característica do ALAP. De qualquer forma, o que eu queria chamar a atenção como observador é que sem o ALAP e sem o Details, onde está o Details aqui? Sem as ligações, ficar bem mais clean, eu veria que as atividades são críticas aqui. Deixa eu ver, botar o tamanho todo. Ah, tem aqui. Elas são críticas, são vermelhas. Aqui, temos atividades vermelhas. Elas definem, como eu disse, o caminho crítico. E nós temos o drag, que chama a atenção aqui da redução dos prazos, da duração. Eu acho que tinha um indicador drag em percentual para ser incluído, mas eu acho que é mais na frente no curso. E como observador, então, encontrei todos os atributos restritivos, essenciais e para análise. Ou seja, eu tenho atributos para eu planejar e os restritivos para eu validar com os meus envolvidos e tenho esses para análise para eu poder enxergar as coisas. Toda vez que eu chamo esse modo, ele traz os links, ele traz o ALAP e eventualmente, se eu calcular, vai trazer o segmentado, porque o modo foi feito assim. Se eu quiser um modo só para mim, eu teria que fazer os ajustes e depois guardar um só para mim. Porque sempre que eu usar o modo do participante 004, vai vir assim. Eu não sei se o caderno de estudos pede para mostrar o ALAP, mas não é tão relevante que eu acredito que o entendimento desses elementos é muito mais importante. Se fosse um concurso, talvez não ganhasse o concurso, mas como eficiência, como entendimento, como domínio, parece que está bastante forte. Bom, então já vimos aqui, eu já entendi tudo que foi colocado, estraguei parte do que foi colocado, eu vou até abrir de novo. Como você pode ver, eu abri de novo. Ou seja, eu não vou mais mexer no que estava feito e vou voltar aqui para o meu lista de cronograma do projeto, que é o modo 26. Então, voltando para aquela história que eu havia comentado, eu vou tirar o calculation, vou tirar o detail para que fique com barrinhas para o diretor ver e vou tirar as ligações. Assim que ele terminar o cálculo por causa do drag, que é mais complexo, retirando as ligações, botando tudo no tamanho possível de enxergar. Eu estou vendo aqui a linha de base. Olha a linha de base. Ela se referencia à própria projeto. Claro, nós não começamos ainda, então esse planejamento nasceu e a linha de base é ele mesmo. Qualquer andamento futuro pode evidenciar um deslocamento. Então aqui eu tenho algumas atividades críticas. Deixa eu fazer o seguinte. Análise. Não, tem que fazer isso aqui no cronograma mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Duração, start, finish, DT, volume, unit. Já falamos sobre esse volume, né? Calendário, ASAP, ALAP. Então eu estou com todo mundo aqui. Deixa eu pedir para mostrar
a coluna total floats, floats total. Tem vários tipos de floats. O curso é de estudante, a gente não vai falar sobre elas, só do floats total days. Acho que é esse aqui, né? Se não tem folga, é crítico. Ou seja, dentro da tradicional linha de CPM, eu quero ver apenas filter by, só quero ver quem tem folga igual a 0. Esse é o meu caminho crítico. Ou seja, qualquer coisa que eu atrasa o projeto. Lembrando que eu já coloquei as restrições, já coloquei problemas, e eu estou com um calendário certo, que é dias comerciais, porque alguém disse que é dias comerciais, embora participante 004, eu acho que aqui, embora você tenha já antecipado que a atividade em dias comerciais como uma restrição, ela em si não tem razão, a menos que seja contratual, né, dela ser calendário dias comerciais. Na verdade, os recursos que trabalham nela podem só ser dias comerciais. E ela vai passar a acompanhar o calendário comercial, não por causa dela, que pode ser todo dia, mas por causa dos recursos da unidade 3. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que analisar isso no caderno de estudo, hein? Dá uma olhada nisso. O caminho crítico está aqui. Mas eu podia pedir para mostrar, não aqueles que têm folga 0 absoluto. Eu tenho medo daquelas que têm folga igual ou menor. As que têm folga igual ou menor, para mim, são críticas. E aí eu vejo que a minha atenção maior não fica só nas vermelhas, fica em algumas azuis também. Por quê? Porque eu, pelos atributos de análise, consigo fazer uma validação do meu cronograma. Então, o cronograma vai ser apresentado de modo que você possa explicar por que incluiu essas atividades, por que você considerou. E o cronograma, basicamente, é início e fim. Cronograma é nome da atividade, início e fim. O que está vendo aqui nas barrinhas coloridas não passa de um diagrama, chamado diagrama de Gantt. Cronograma é início e término das atividades. Então a gente pode dizer que isso aqui... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou marcar todo mundo? Isso aqui é o cronograma. Isso aqui é um diagrama. Como nós temos uma barra de tempo, é possível fazer uma avaliação de início e término. Então, isso, além de ser um diagrama, é um diagrama que permite entender quando as coisas acontecem. Então, isso passou a ser um cronograma, porque eu posso ver as datas. Se eu não pudesse ver as datas, seria um diagrama. E o cronograma é início e término. Bom, já falei demais, mas para quem chegou agora encontrou alguma coisa substancial. Eu estou vendo um plano de trabalho. Inclusive, estão dizendo que vão colocar janela dupla e vão colocar... Vou tirar esse filtro, tirar o filtro. Eles vão colocar porta, janela e passadiço tudo ao mesmo tempo. Não sei se os nomes são esses, mas eu entendi. Tudo ao mesmo tempo. É possível colocar tudo ao mesmo tempo? Sim, é possível. Um do ladinho do outro, ao mesmo tempo, com muita gente, muito dinheiro, muito material. Possível é. Já temos uma restrição do calendário. Quer dizer, era possível até ser mais rápido, mas já temos umas restrições aí. Tem um que começa mais na frente, olha aqui, aqui tem um não começar antes de, que seria na verdade o bloco, né, do relógio. Esse StartNet aqui seria da torre do relógio. Esse símbolo aqui diz, não começar antes de, aqui, não começar antes de um dia.
Se eu fosse aplicar isso no lugar certo, Start Net. Vamos ver Start Net aqui. Se eu fosse aplicar isso não aqui, mas no lugar certo, que é a montagem da torre do relógio, participante 4, você precisa consultar o caderno de estudos. Veja o triangulinho aparecendo aqui. Ele pode ser feito aqui. Mas com essa restrição, e eu calculando novamente, vou descobrir que ele só vai acontecer depois disso. E que com isso, possivelmente, meu projeto vai para frente no tempo. Olha a linha de base. O que eu podia fazer de mais cedo, só com a restrição do calendário, agora eu não posso fazer mais cedo, porque alguém disse que o suíço só chega no dia 11 de maio. Quando eu vejo o projeto inteiro e subo, eu encontro um deslize da linha de base de quase um mês. Você é o responsável? Não. Você apenas colocou numa ferramenta, você apenas usou uma metodologia CPM, incluindo Drag Duration. Você apenas fez o seguinte: está mostrando para o seu diretor, com barrinhas coloridas e sem estrangulamento, sem links, para ficar mais fácil para ele entender, que por conta de uma restrição contratual, uma restrição definida já em tempos de planejamento, seu projeto não é mais esse, a sua linha de base não é mais essa, então você vai ter que confirmar isso e salvar nova linha de base, porque o seu projeto só acaba nessa data. Então, acho que ficou bastante bom. Eu estou entendendo que o segundo pavimento só acontece depois que o primeiro está pronto. Então, é possível fazer tudo ao mesmo tempo? Sim. Por que eu não faço o segundo também? Porque só posso fazer o segundo pavimento quando o primeiro estiver pronto. Eu até poderia melhorar um pouco isso, mas eu não vou discutir. Depois que o primeiro está montado, eu começo o segundo ao mesmo tempo com muita gente. Depois o terceiro, depois o quarto, depois o sexto e pronto, acabei tudo. Eu poderia querer montar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, e ficaria um prazo muito mais comprido, mas não estaria errado. Eu estaria trazendo meus problemas de dinheiro, gente, espaço para o planejamento possível. Isso só vai acontecer na unidade 3, quando você colocar mais restrições. Falei demais, mas eu acho que ficou muito bom e eu já entendi qual é o planejamento, já entendi quais foram as considerações e o modo de rede, que eu não tinha visto. Eu não sei bem como é que era o modo de rede do caderno de estudos, porque eu já me esqueci. Mas ele mostrava Precedence and Succeed. Deixa eu fazer um teste. Vou filtrar. Quero ver atividades que não têm predecessor. Só tem um elemento, que é o início. Toda a rede é íntegra e conectada. Não tem ninguém solto. Vamos ver quem não tem sucessor. É o fim do projeto e essa anomalia. A Ramok é uma anomalia, porque ela é uma atividade processual e não é uma atividade com fim definido. Todas as atividades do seu projeto têm um fim definido. E com isso, a produção dela contribui para o restante. A Ramok não tem fim definido porque ela é uma anomalia. Ela é uma atividade que tem o objetivo de representar um trabalho de acompanhamento que é trazido a reboque. É um trabalho processual, é um trabalho repetitivo, diferente de cada uma das outras atividades. E ela é amarela aqui, né, para chamar bastante atenção que ela é uma anomalia. Ela cresce em função... Veja, ela cresceu aqui. Ela tinha um tamanho, depois que eu coloquei a restrição do suíço, ela ficou maior. O que significa dizer que qualquer mudança de planejamento
pode aumentar a galera de trabalho, aumentar os custos de trabalho e no nosso projeto vai aumentar o consumo de água e diesel. É um trabalho indireto que vai aumentar o consumo de recursos, verbas e gente. Bom, já vimos o modo de rede. Eu faria o modo de rede assim, eu não sei se o caderno de estudos é assim. O modo de rede eu faria assim, tiraria todas as fases. Cadê fases? Tiraria todas as fases. Eu ficaria com o modo de rede assim. Eu não sei se o caderno de estudos é assim, mas eu ficaria com o modo de rede onde eu pudesse ver as conexões. Observa que eu estou vendo as conexões sobre o ponto de vista do construtor. Se eu fosse de segurança do trabalho, eu ia querer ver a rede assim, ó. Assim. Claro que eu ia ver as fases, né? Deixa eu ver as fases, porque me interessa ver só o que é problema. Problema não é baixo, nem é médio. Problema é alto. Gente, tem 2 médios e 2 altos aqui. Ah, já entendi por quê. Vamos ver aqui. Alto. Então eu tenho uma série de atividades sendo realizada aqui, que é de junho até dezembro. Não quero saber se a atividade é crítica do ponto de vista de entrega de contrato. Minha área é de segurança do trabalho e eu não estou nem aí para esse contrato. Eu estou aí para a segurança do trabalho. Então eu tenho que me preparar para fazer um treinamento de segurança aqui, ó. Nessa época. Deixa eu ver aqui outro alto. Aqui. Tá tudo acontecendo entre junho e alto. Junho e novembro. Os maiores problemas de segurança, de risco alto, eu vou me preparar para essa época. Se eu quisesse saber o risco baixo, onde eu terei pouco trabalho a ser desenvolvido de segurança, eu vou estar trabalhando aqui no comecinho e no finalzinho. Então eu tenho um trabalho de segurança menor no começo e no fim, e um trabalho de segurança muito intenso no meio do tempo aqui do período. Lembrando que a perspectiva de segurança do trabalho não é a mesma perspectiva de produção. É por isso que a gente fez 2 estruturas e você poderá fazer outras se for demandado ou for necessário. O trabalho ficou muito bom. Não ficou exatamente igual ao caderno de estudos, mas o caderno de estudos é uma orientação para que você desenvolva habilidades. Não para você ser um copia e cola, embora o seu monitor vai dizer que não está legal. Olá, como eu havia dito, nós recebemos já a informação de alguns exercícios colocados do aluno 1, 5, 6 e 4. Vamos dar uma olhada sequencialmente nesses materiais, não sendo aqui uma avaliação específica, ela suplementa a avaliação do seu monitor, mas vamos ao exercício do aluno 1, que é o exercício 4. Abrindo a área corporativa, nós temos o aluno 1, exercício 4. Exercício da unidade 1, unidade 2, unidade 3 e aqui unidade 4. Eu vou abrir, pede senha, enquadrando, pronto. Então nós temos aqui, e eu estou chegando agora, encontro o exercício da unidade 4. Nós já vimos na unidade 3 uma série de informações e esperávamos encontrar no exercício 4 alguns cálculos e algumas considerações sobre problemas de recursos. Resgatando aqui o caderno de estudos, eu encontro que no exercício 4 nós já temos 2 versões. Versão 4.10,
Mostra o resultado da saúde do projeto e a versão 4.20. Quando eu procuro aqui no ambiente de trabalho versão 10 e versão 20, eu não estou encontrando. Deixa eu olhar aqui qual seria a proposta. Versão 4, 10 e versão 20. Olhando a 20, colocando lado a lado, eu vejo aqui uma diferença entre o que foi apresentado e o que foi pedido. Nós temos cronograma com recursos, cronograma de materiais, cronograma de chegada de materiais. Por quê? Porque na versão que é pedida do exercício 4, nós precisamos encontrar não mais a obra, mas um pacote da logística, que tem o objetivo de dizer que está modelada a chegada do diesel e está modelada a chegada de água. Se o nosso projeto, agora dentro da estrutura do nosso arquivo, completada pela logística, se o nosso projeto consome diesel e água, então, comparando com a proposta de suprimentos de chegada de água e diesel, nós vamos poder fazer diversos mapas de compatibilidade. Um deles é saber quanto chega de água e como é que chega o diesel e comparar a viabilidade. E aqui nós temos cronograma de materiais, recursos, e não estou encontrando aqui todos esses modos, assim como não foi encontrado na estrutura do trabalho do aluno 4, esse pacote de logística. Então, os comentários que eu ia fazer ficam prejudicados, que eu não posso nem navegar nos modos novos ou nos dados que foram apresentados para poder fazer algumas divagações.